Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar, e principalmente falando das coisas que a gente vem observando no mundo, das coisas que acontecem no planeta e por que acontece e como acontece. Eu percebo o seguinte: apesar de nós estarmos vivendo em uma era da evolução, em um período totalmente evoluído, quando nós temos à disposição da nossa mão, aí é um clique, informações precisas, nós temos conhecimento para que a gente possa evoluir a cada dia. Eu percebo que muitas pessoas não detêm esse conhecimento. Às vezes as pessoas têm um celular, elas não utilizam toda a capacidade de entrega que o celular tem, porque simplesmente a maioria das pessoas são analfabetas digital. Então esse é um grande problema. E como a gente sempre lida com pessoas, a gente viaja muito durante o dia, quando a gente está trabalhando em média 50, 100 pessoas, a gente tem contato ali, e a gente percebe o seguinte: nos carros que a gente viaja, a gente percebe nos bares onde a gente frequenta, a gente percebe nos restaurantes, nos hotéis, que existe ainda um padrão de comportamento que parece que foi herdado dos homens da caverna, e os homens não evoluem. Ontem mesmo eu estava observando a conversa de alguém que já tem mais de 60 anos, e realmente tudo que ele falou durante uma hora, eu não poderia absorver nada e trazer para a minha vida, a não ser pensar o seguinte: caramba, eu não posso ser e nem devo ser tão medíocre quanto essas pessoas. Então eu busco a cada dia observar o comportamento das pessoas para que eu possa modelar o meu. Eu acredito que as pessoas medíocres, elas te ensinam sim a como não ser como elas. Imagine aí se todo mundo fosse educado, se todo mundo fosse inteligente, nós não teríamos o processo de evolução. E o processo de evolução baseia-se exatamente nisso, nas diferenças de conhecimento, nas diferenças de cultura. Hoje eu ouço as pessoas falarem muito sobre que o mundo está mais difícil, que a vida está mais fácil. Eu acredito que o mundo está como Deus criou o mundo, só que as pessoas elas não evoluíram. O mundo está da mesma forma. A evolução do mundo, ele depende muito da capacidade individual de cada um. Um exemplo: para me mudar o mundo, eu tenho que começar a mudar minha casa. Tem um livro que fala o seguinte: olha, se você deseja mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Tem pessoas que levantam pela manhã e não arrumam a cama, o banheiro está sujo, usam um vaso sanitário e não dão descarga, comem durante a noite, os pratos estão sujos. Então essas pessoas não são organizadas nem na própria vida delas. Eu conheço uma pessoa, quando ela é organizada, quando ela abre a porta do carro dela e me dá a oportunidade de viajar. Aí você consegue compreender se essa pessoa é uma pessoa higiênica, se essa pessoa é uma pessoa que cuida da sua saúde, da sua vida, porque o carro é um reflexo do teu corpo. Mas aí eu vejo gente, caramba, que não cuida nem do corpo. Aí, caramba, as pessoas às vezes acham errado que a crítica. Não é. Eu estou falando aqui a realidade. Eu vi um cidadão ali sentado sobre uma moto, que a moto está gemendo para carregar ele. E aí esse cara faz o quê? Simplesmente ele bebe. Aí eu tenho um corpo que peso 70 quilos e mantenho esse peso sempre, desde quando eu me entendo por gente aí, que a gente tem 70 quilos, é uma média, não de gordura, mas de massa corporal, de estrutura física. Isso me promove saúde. Aí eu vejo, velho, colegas meus que têm uma vida sedentária, que não fazem nada. Essas pessoas, elas não gostam nem da sua própria vida, eles não gostam nem deles próprios. Aí você fica esperando: caramba, fulano de tal não gosta de mim, fulano de tal me traiu. Olha para a vida da pessoa. Quando você vê uma pessoa gorda, quando você vê uma pessoa obesa, quando você vê uma pessoa com as calças caindo, essa pessoa não cuida nem da estética dela, nem da saúde dela. Quem não cuida da saúde vai cuidar de quem? Aí chega um momento que o casamento acaba. Tem gente que só sabe cuidar de um prato de comida. Então, para você obter resultados na vida e para você mudar o mundo, depende muito do padrão de conhecimento e do padrão de comportamento dessa sociedade. A gente vive aqui em uma cidade pequena, 35 mil habitantes. Quando a gente viaja para uma cidade com 500 mil de habitantes, você sente um padrão de vibração totalmente diferente. Quando eu viajo para a Feira de Santana, quando eu viajo para Salvador, quando eu viajo para Morro do São Paulo, a gente vive outra realidade. Se você sai daqui, da região Nordeste, do sertão da Bahia aqui, e você vai para o Rio Grande do Sul, a cultura é outra. A cultura do Paraná, de Minas Gerais é outra. Eu já estive em Vitória do Espírito Santo, passei 21 dias lá, a cultura é totalmente diferente. Aqui você tem uma ciclovia, as pessoas param a moto, fica estacionado, o carro passa sobre a ciclovia, moto sobre a ciclovia, as pessoas não dão a preferência para o ciclista. Lá em Vitória tem uma pista para quem caminha, para quem corre, e uma pista para quem anda de skate e de bike. Então é uma cultura diferente. Então eu não posso esperar nada de um lugar
que as pessoas não têm padrão de comportamento, de cultura. As pessoas vivem como se tudo fosse acontecer, como se tudo fosse permitido. As pessoas pilotam a moto falando ao celular e principalmente teclando no Zap. Então, é um padrão de comportamento. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu não tenho que esperar que eu vá crescer, que eu vá ter sucesso, dependendo das pessoas que estão ao meu redor, porque isso realmente vai ser impossível. Mas eu tenho que absorver o seguinte, o comportamento dos feras, o comportamento de quem tem alta performance. E eu percebo o seguinte, ter alta performance é exatamente isso, você começar a examinar o comportamento das pessoas ao teu redor e fazer diferente. Porque se alguém é medíocre, você observa tudo que essa pessoa faz, tudo que essa pessoa fala, o tom de voz dela, a forma de se comportar, a maneira de se vestir, a forma de tratar as outras pessoas, que aí você vai perceber, caramba, essa pessoa é muito medíocre. Se eu fizer o oposto de tudo que ela faz, eu vou me tornar alguém melhor do que ela. E na verdade a gente tem uma meta que é melhorar 1% a cada dia. Durante o ano, 365%. Então isso é maravilhoso. Então pega esse código e abraça para a vida. Existe frequência de ambiente, existe frequência de lugares e você não pode buscar paz num lugar que tem barulho. Eu gravei um vídeo ali em um condomínio, é aberto, mas é um lugar que tem árvore, tem natureza. Nesse horário o pessoal sai tudo para trabalhar, não tem ninguém, só os empregados. E aí um silêncio total, o que eu ouvi lá foi um hino evangélico que para mim é maravilhoso. E aí já venho aqui na rua gravar, já tem barulho, já tem zoada, mas eu consegui concluir meu vídeo e falar o seguinte: o ambiente que você vive, o ambiente que você cria na sua mente é fundamental para que você possa crescer, para que você possa evoluir. Se você está num ambiente de baixa frequência, mude agora. Se você está perto de alguém que só conversa besteira, sai fora dessa pessoa, porque você vai ser conduzido ao grau de mediocridade dela. Pega esse código e abraça para a vida. Valeu, sucesso sempre. Uau!